Existem apenas duas formas de viver a sua experiência aqui na Terra. A primeira, viver em resistência. A segunda, em alinhamento. Viver em resistência é como nadar contra a correnteza. É acreditar que a vida é um campo de batalha, onde tudo depende de esforço, controle, vigilância constante e imposição da sua vontade. Já viver em alinhamento é aprender a navegar, é reconhecer que existe um fluxo inteligente, um sistema que organiza a realidade, e que o verdadeiro poder não está em lutar contra esse fluxo, mas sim em cooperar com ele. A grande maioria de nós foi treinada para a primeira forma, não por uma escolha consciente, mas por uma programação emocional, social e cultural, que nos ensina que, se algo não estiver sob o nosso controle, algo vai dar errado, que se não houver um esforço excessivo, nada acontece, que confiar é perigoso, que relaxar é perder. E é exatamente essa programação que cria uma vida de conflitos repetidos, de desgaste emocional e aquela sensação constante de luta. Quando a gente não reconhece essa inteligência maior, que organiza tudo, a nossa percepção se fragmenta. Surge a ideia de que existe apenas o eu, separado da vida, separado do outro, separado do todo. Nesse paradigma, tudo se transforma num confronto. Eu contra as pessoas. Eu contra o mundo. Eu contra as circunstâncias. E quando três forças tentam impor vontades diferentes, você, os outros e a vida menos o resultado. Inevitável é o atrito. Às vezes, parece vitória. Às vezes, parece derrota. Mas nunca há paz. Esse é o paradigma do jogo de sorte e revés, onde ganhar hoje não garante absolutamente nada amanhã, onde cada conquista exige um novo desgaste, onde nada é estável. Nesse estado, é impossível soltar os remos, porque soltar os remos, para essa consciência, parece perigoso demais, parece abandono, parece perda de controle. Já no outro paradigma, o do alinhamento, tudo começa a mudar. Existe o reconhecimento de que a vida não é caótica, que há uma ordem por baixo de tudo, que existe um caminho. Esse caminho não precisa ser chamado de Deus, de universo ou qualquer outro nome. O nome é irrelevante. O reconhecimento da sua existência é o que realmente importa. Quando esse reconhecimento acontece, uma pergunta diferente começa a surgir dentro de você. O que essa experiência está me pedindo? O que a vida está organizando aqui? Como eu posso cooperar com esse movimento em vez de resistir a ele? Nesse ponto, a existência deixa de ser uma imposição do seu ego sobre a realidade e passa a ser uma dança entre a sua intenção e o fluxo da vida. É aqui que entra um princípio fundamental. O caminho não se revela antes do movimento. O caminho se abre enquanto se caminha. Isso não é passividade. Não é ficar parado. Não é esperar que algo externo resolva tudo para você. É ação sem interferência. É movimento sem imposição. É presença. Existe um paradoxo aqui. O caminho precisa do indivíduo tanto quanto o indivíduo precisa do caminho. Sem movimento, o caminho não se manifesta. Sem alinhamento, o movimento vira desgaste. A vida já está acontecendo agora mesmo, independente das suas crenças, desejos ou julgamentos. O seu coração bate sem pedir permissão. A natureza se organiza sem consultar opiniões. A existência não depende do seu pensamento. O que depende de você não é a existência da realidade, mas a forma como você a experiencia. Quando o seu foco está fragmentado, a sua experiência também se fragmenta. Quando há excesso de interpretação, julgamento e expectativa, o fluxo é interrompido. Esse excesso de interferência é o que cria resistência. E a resistência sempre gera correção. A vida não corrige por punição, ela corrige por realinhamento. Quando alguém se afasta muito do próprio caminho, surgem obstáculos, atrasos, repetições de problemas e conflitos, não como um castigo, mas como um convite para um ajuste de rota. Esse ajuste começa quando você abandona a ideia de que o pensamento vem antes da sua essência. A realidade não responde ao seu querer isolado, ela responde ao seu estado de ser. Quando o querer nasce da falta, ele reforça a falta. Quando nasce do alinhamento, ele encontra cooperação.
Esse é um ponto onde muitos conceitos modernos se distorcem. Não é sobre desejar mais e mais. É sobre se tornar compatível com o caminho que você deseja trilhar. A saúde já existe como uma possibilidade, a prosperidade já existe como um princípio, o amor já existe como um fluxo. O seu papel não é criar essas coisas do nada, mas sim cooperar com elas. Cooperar com a saúde é agir de forma saudável. Cooperar com a prosperidade é agir com valor, entrega e presença. Cooperar com o amor é agir com coerência emocional e integridade. Quando você age contra esses princípios, a experiência se torna pesada. Quando você age a favor, a vida responde com fluidez. A diferença entre remar e navegar está exatamente aí. Remar é forçar. Navegar é ler o vento. E aqui surge o conceito da não interferência. Não interferência não significa não agir, significa não agir contra o fluxo. A interferência acontece quando há excesso de controle, excesso de expectativa e excesso de interpretação. Sempre que alguém tenta impor o resultado antes do tempo, cria tensão. Sempre que tenta controlar a resposta do outro, cria conflito. Sempre que tenta acelerar o processo, cria resistência. A vida funciona em ciclos, ritmos e aberturas. Forçar uma porta que ainda não se abriu não acelera o processo, apenas desgasta você. E é nesse ponto que muitas pessoas confundem poder com controle. Fomos ensinados que crer é poder, quando na verdade observar com clareza é poder. O verdadeiro poder está na percepção alinhada, na ação consciente, na cooperação. É por isso que o excesso de esforço muitas vezes produz menos resultado do que a ação simples, presente e coerente. Quando há presença, o pouco se torna potente. Quando há ausência, o muito se torna vazio. Isso vale para o trabalho, relacionamentos, projetos, saúde e qualquer área da sua vida. Quando você está presente, a energia flui. Quando está fragmentado, tudo se dispersa. E agora, vamos aos 4 fatores que te impedem de entrar de verdade no fluxo da vida. O primeiro é o estado de desordem interior. Quando há caos interno, surge a necessidade de controlar o externo. Quando não há paz interna, não há confiança. Esse estado geralmente nasce de ambientes instáveis na infância, experiências de insegurança e modelos de sobrevivência emocional. Sem uma referência de equilíbrio, a mente aprende que relaxar é perigoso, que confiar é ingenuidade, que estar alerta o tempo todo é necessário. Isso gera ansiedade crônica. E ansiedade não é poder. Poder com caos interno não é. Poder é reação. O caminho para reorganizar esse estado não é fazer mais, mas desacelerar a atenção. Presença é o início da ordem. Fazer uma coisa de cada vez. Estar inteiro no que se faz. Reduzir a dispersão. Onde a sua atenção se estabiliza, o fluxo começa a retornar. O segundo fator é a falta de confiança na vida, associada ao excesso de controle. Quando você não confia, tudo vira sua responsabilidade. Nada pode falhar, nada pode escapar. Isso gera sobrecarga, rigidez e um medo constante de perder. Esse padrão geralmente nasce da projeção do comportamento humano sobre o fluxo da vida. Pessoas falham, prometem e não entregam, mas a vida não opera nesse padrão. Confundir falhas humanas com a falha do fluxo da vida cria um bloqueio. Quando a confiança retorna, o corpo relaxa, e quando o corpo relaxa, a percepção se expande. O terceiro fator é a falta de empenho real combinada com a pressão mental. Quando alguém para de se doar, mas continua querendo resultados, a pressão aumenta. Desejo sem entrega gera frustração. Entrega sem pressão gera fluidez. O empenho verdadeiro não é sacrifício, é presença, é fazer o que precisa ser feito com integridade, sem tentar controlar o retorno vem como consequência, não como moeda de troca. O quarto fator é a resistência ao crescimento. Nem toda resistência vem do medo de perder, muitas vêm do medo de mudar, crescer, exige uma reorganização interna. Exige assumir novas responsabilidades, exige abandonar identidades antigas. Muitas vezes, o seu desejo consciente pede expansão,
mas o seu inconsciente resiste à transformação. Enquanto essa resistência não for vista e compreendida, o fluxo não se completa. O convite final é simples, mas profundo. Troque o esforço pela coerência. Troque o controle pela percepção. Troque o remar constante pela navegação consciente. Pergunte menos o que eu quero e mais como posso cooperar com o que está se abrindo. Porque quando o alinhamento acontece, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um caminho. E o caminho, quando respeitado, sempre se abre. Obrigado por assistir. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Até a próxima!